Há poder na oração feita conforme a palavra de Deus. Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao 18. Essa passagem ela vai falar sobre a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso, ensinado por Jesus, é o modelo perfeito de oração. Jesus era chamado de mestre, do hebraico rabi. Então, tudo que Jesus nos deixou como ensinamento, nós como cristãos, nós temos que observar, aprender e principalmente praticar. É de extrema urgência e importância o conhecimento na Bíblia na questão da oração, da consagração a Deus e do jejum. Muitos cristãos desconhecem essa ferramenta de extrema importância em nossas vidas. Muito importante, amado. Por isso que eu fiz esse vídeo em 3, para que nós possamos dividir os temas, para que um melhor aprendizado e fixação do conteúdo. Amém? A oração do Pai Nosso é um guia, uma orientação a todos os cristãos verdadeiros, que mostra quais os assuntos que devemos normalmente levar a Deus nas nossas orações. Vamos lá, sendo 3 pedidos relacionados. O que nós observamos na oração do Pai Nosso? 3 pedidos relacionados a Deus, sua honra, seu reino e glória. Outros 3 pedidos relacionados às necessidades humanas, temporais e espirituais. Então, aqui de cara, se nós for analisar, a oração ela tem que ter uma base, a partir daquela base, desenvolver os nossos pedidos, os nossos clamores. Não é entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Com isso, Jesus ensinou-nos a buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Jesus está se referindo às necessidades diárias desse mundo, né? O nosso contexto de sobrevivência. Nós precisamos do pão, nós precisamos do alimento, nós precisamos das vestimentas, do trabalho, da saúde, mas Deus sabe o que realmente nós precisamos e conhece as nossas necessidades diárias. Mas Jesus já coloca aqui um ponto de extrema importância. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Caso contrário, as outras coisas não serão acrescentadas. Então, se o nosso coração em oração tiver primeiro no reino de Deus, Pai, venha o teu reino, seja feito a tua vontade. Por isso que muitos cristãos não recebem resposta às suas orações. O seu coração está no materialismo, no consumismo, apegado às coisas mundanas. Então, totalmente fora do contexto bíblico. Se nós analisar à luz das Escrituras, quando Jesus disse buscar primeiro o reino de Deus. O que é o reino de Deus? A vontade plena e completa de Deus Pai. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O início da oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão para este dia, e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É uma oração que a grande maioria dos cristãos tem um conhecimento de cor, né? Porém, se nós for analisar os detalhes das entrelinhas, existem coisas que nós temos que aprender e colocar em prática. Primeiro, Pai Nosso. Jesus ensinou a chamar Deus de Pai. Ele poderia ter usado Senhor, Deus, Rei ou qualquer outro título, mas preferiu usar na oração Pai. Deus é o Pai,
Criador e sustentador de todas as coisas. Ele é eternamente Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e de todos os seres criados. É um ponto muito importante. Nós conhecermos a Deus como Pai. E se Deus é Pai, nós temos que ser filhos. Muito importante. Porque há uma grande diferença entre ser filhos de Deus e ser criatura de Deus. Para Deus ser meu Pai, eu tenho que ser filho. Enquanto eu não ser filho, eu não sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Muito importante. Mas decidiu adotar os crentes em Jesus como seus filhos também. Uma base bíblica, João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12. Uma análise simples desse versículo, nós vamos analisar que para sermos filhos de Deus é condicional o recebimento de Jesus Cristo. Todos nascem no pecado. Nós nascemos afastados de Deus pelo pecado original. Para nós sermos feitos filhos de Deus, nós temos que entender, compreender o propósito da salvação em Cristo Jesus. O plano de Deus Pai para a humanidade é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Eu tenho que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da minha alma. A partir daquele momento que eu entendo que eu sou pecador, me arrependo e abandono o pecado, eu me torno filho de Deus. A minha vida começa a ser impactada pela presença do Espírito Santo. Eu começo a ser templo e morada do Deus vivo através do Espírito Santo. É para me tornar, para mim que eu possa chamar Deus de Pai, eu tenho que ser filho. E para que eu seja filho de Deus, eu tenho que passar pelo Calvário. Isso não é religião. Isso é o plano de Deus para a humanidade. Enquanto eu não me reconciliar com Deus através do sacrifício de Cristo, eu sou criatura de Deus. E eu sendo criatura de Deus, eu não posso chamar Deus de Pai. Amém? Por isso que é de extrema importância conhecer as Escrituras. Quantas pessoas pensam que são pessoas boas o suficiente, até chegam até se ofender. Ah, mas eu também sou filho de Deus. Será que realmente você é filho de Deus? Já aceitasse Jesus como teu único suficiente Salvador? Já te rendesse aos pés desse Deus para chamar ele de Pai? Ou tu ainda é criatura? Enquanto nós for criatura, nós estamos afastados de Deus, do mundo das promessas de Deus. Primeiro ponto, Pai nosso. Para que eu possa chamar Deus de Pai, eu tenho que ser filho. Segundo ponto, fazer uma breve explanação sobre que está no céu. Jesus inicia a oração do Pai Nosso, Pai Nosso, que a gente já destrinchou um pouco, que estás no céu. Vamos lá. Essas palavras não limitam a presença de Deus ao céu. Elas apenas expressam a infinita grandeza e glória do Senhor, acima do universo visível. Deus tem a sua presença nos céus e na terra. Em outras palavras, o Deus da Bíblia, ele habita no terceiro céu. Porém, pelos seus atributos, onisciência, onipresença, onipotência, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus, ele é espírito, mas ele só se manifesta aonde há santidade, aonde que tem um coração contrido, quebrantado, voltado para ele. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e em espírito. Deus busca os verdadeiros adoradores para se manifestar. Um ponto muito importante. Deuteronômio capítulo 4, versículo 39 diz assim, ó: reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus, em cima nos céus, embaixo da terra. Não há nenhum outro. Amado, só existe um único Deus que ele se manifesta em três pessoas.
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Fora daqui é Deus estranho. Fora daqui é um falso Deus, é um ídolo. Fora daqui, muitas vezes, é cultuar, reverenciar a demônios. O Deus verdadeiro, ele se revela através da sua palavra. E aqui diz, como diz o Pai Nosso que estás no céu, ele está no terceiro céu, o trono. Ele é supremo, está exaltado na sua morada celestial. Por isso que quando falamos na Bíblia que está no céu, é outra dimensão. É uma dimensão que a nossa mente natural ainda não compreende, não entende. Só na eternidade nós vamos entender e compreender a compreensão total do céu, né? Das grandezas de Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Jesus realça esse dado importante acerca do Pai, que está no céu, para que a nossa compreensão distorcida retifique que Deus é infinito, absoluto e incomparável. Glorificado, engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. E aqui também, aqui está falando dos seus atributos. Esse Deus, ele é infinito, absoluto e incomparável. Aqui citamos só apenas 3. Muitos outros atributos em Deus. Amém? Agora o terceiro ponto. Santificado seja o teu nome no Pai Nosso. É o primeiro pedido na oração do Pai Nosso. O Pai Celestial deve ser santificado pelos seus filhos. Isso significa que devemos glorificar a Deus ou o nome de Deus em tudo que efetuamos ou pensamos, nas nossas atitudes e relacionamentos. Enfim, tudo deve honrar extremamente o nome de Deus. A santificação é um dos atributos de Deus, né? Deus é santo. Devemos glorificar Deus, ou o nome de Deus, em tudo que fizemos ou pensamos. O que eu observo nos nossos dias, muitos cristãos têm perdido a identidade cristã, têm se afastado da palavra de Deus, de honrar e glorificar a Deus através das suas vidas. Muitos se tornaram pessoas religiosas, né? Não praticantes da palavra de Deus. Abandonaram o primeiro amor em Cristo. Então, santificado seja o teu nome. Glorificar a Deus, honrar a Deus em suas vidas diárias. Em todas as áreas da nossa vida, amados. Honrar e glorificar a Deus. Colocar Deus como premissa nas nossas vidas. Não é fácil, porque a nossa natureza inclina para a rebeldia, para o pecado, para a desobediência à palavra de Deus. Por isso, da importância de uma vida de oração, para que nós possamos ter condições das nossas vidas e através das nossas vidas honrar, glorificar esse Deus santo. A palavra santificar significa tornar santo ou separado. Essa separação tem a ver com distinção, veneração do Senhor. Deus não é comparável a nenhum outro ser do universo. Não tem como comparar a Deus. Não tem como tu colocar de um lado Deus, do outro lado qualquer outra coisa. Não existe isso. Em Deus, estamos falando de grandeza infinita. Por isso que devemos honrá-lo por aquilo que ele é e já faz. E um ponto de extrema importância, aprender a conhecer esse Deus, amados. Como é que eu vou conhecer esse Deus santo através da palavra? Como é que eu vou querer amar e obedecer se eu não o conheço ainda? Muito importante. Portanto, nenhum outro deve receber adoração devida ao Senhor. É onde que eu falo, né? As pessoas acabam adorando, cultuando um Deus estranho
por não conhecer o Deus verdadeiro. A questão existencial do vazio, nós precisamos de Deus, do Espírito Santo, da presença de Deus em nossas vidas. Nós precisamos conhecer esse Deus Santo, servindo, obedecendo, se submetendo a esse Deus. Provavelmente nós estamos servindo um Deus estranho, um Deus contrário ao Deus da Bíblia. Deus é santificado, honrado e glorificado quando a sua existência é acreditada, quando a sua perfeição é amada e reverenciada em nossas vidas. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Como é que tu vai saber se alguém é santo, é perfeito, se tu não desenvolve um relacionamento com essa pessoa? Não tem lógica, não tem conexão. É muito importante que você, através da palavra, venha conhecer esse Deus Santo. E quando as suas obras são admiradas e reconhecidas, isto é, santificar a Deus, tornando-o honrado e glorioso tal como ele é. Amados, na questão da perfeição, só vou dar um exemplo. Se nós olharmos toda a existência, estou falando da criação, planetas, os luminares, né? Sol, lua, a natureza, amado, há uma perfeição extrema, amado. E assim eu creio, há um arquiteto por trás perfeito nos pássaros, nos animais, nas florestas, nas 4 estações. Há uma matemática exata, há um ciclo de vida perfeito, bem elaborado. Aí entra a perfeição de Deus. É só tu olhar para um céu estrelado, um dia de sol, o canto dos pássaros. Isso já nos demonstra que existe um mentor perfeito e maravilhoso por trás, santo, que se chama Deus. Muito importante. O caos, o acaso, não tem essa capacidade de perfeição. O nosso Deus tem. Pense nisso. Jesus Cristo nos ensinou a falar diretamente com Deus. Não precisamos de intermediários como Maria ou os santos. Deus ouve nossas orações, mas devemos orar com respeito e humildade, pedindo que Deus seja glorificado até em nossas orações. O pecado, ele destronou o homem por completo, né? O pecado, ele tirou a essência verdadeira do ser humano em Deus. E quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós começamos uma caminhada de volta para Deus. Essa caminhada de volta para Deus, nós vamos percebendo aonde nós estávamos na prática do pecado, o lamaçal do pecado no mundo, nas práticas pecaminosas, como nós éramos rebeldes à luz da palavra, da voz de Deus. E Deus, pelo seu Espírito, ele vai nos trazendo de volta a essência verdadeira nele. Cada passo que nós damos de volta para Deus, nós vamos aprendendo quem realmente Deus é. Por isso que eu falo, quanto mais intimidade e aproximação com esse Deus em oração, em consagração, mais nós vamos ficar submissos a esse Deus, porque nós vamos reconhecendo as nossas misérias como seres humanos, imperfeitos, caluniadores, rebeldes, tudo em consequência do pecado, né? Mas graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, pelo sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. O Espírito Santo, ele trabalha na regeneração, na limpeza, nos santificando, nos purificando, renovando o nosso entendimento pelo poder da palavra, nos trazendo de volta para a essência primária em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?
O terceiro, santificado seja o teu nome. Pai nosso, o primeiro, que estás no céu, santificado seja o teu nome. A oração do Pai Nosso já é um ensino muito importante. As 3 primeiras frases direcionadas a Deus, que está lá no terceiro céu, honrando, glorificando a sua grandeza. Primeiro, Deus. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro, para Deus. Muito importante. Isso é um ensinamento do próprio Senhor Jesus. Nós começamos esses 3 passos. Primeiro, a honra, a glória, o louvor, a adoração ao nome daquele que vive e reina. Vem o teu reino. Olha que importante. A chegada do reino de Deus tem a ver com seu governo eterno sobre todas as coisas. Deus é o Rei divino e seu reino é espiritual, moral e real. O reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Cristo, já havia começado desde o início, mas foi inaugurado com a vinda de Jesus Cristo, como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus, aproximando-se disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Venha o teu reino. Em outras palavras, seja feita a tua vontade, que a sua justiça se cumpra. Nosso coração tem que ser voltado para isso, meu irmão. Quando o Pai Nosso diz, venha o teu reino, venha a tua vontade, se cumpra o teu propósito. Quando Jesus veio nesse mundo, na plenitude dos tempos, ele veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus disse, é chegado a vós o reino dos céus. O reino de Deus é um reino de justiça. Ele é um reino espiritual, moral e real. E o reino de Deus, ele se manifesta hoje na terra através da presença do Espírito Santo. Muito importante, amados, nós aguardar esse momento tão sublime, né, que é o reino de Deus, que é a manifestação plena e completa do propósito de Deus nas nossas vidas e no mundo, né? Agora o quinto, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha como as nossas orações têm que ser direcionadas, amados. Né? Não é de qualquer jeito que nós entramos na presença de Deus e fizemos as nossas petições. Este terceiro pedido relacionado a Deus e ao seu reino tem a ver com a sua vontade. Se, por um lado, aqui na terra muitos ainda rejeitam a Deus e a sua vontade, sabemos que no céu todos os seres celestiais são comprometidos e totalmente submissos à vontade de Deus. Amados, a Bíblia ensina que existe 2 reinos, o reino de Deus e o reino das trevas. E a Bíblia ensina que o sistema é do maligno. O príncipe desse século, né, cegou o entendimento das pessoas para que eles não cresçam no Evangelho. Por isso que nós somos peregrinos e forasteiros, nós não somos daqui. Nós aguardamos o reino dos céus e a sua justiça. E aqui no quinto passo do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é porque no céu se cumpre a plena e completa vontade de Deus em tudo. E assim tem que ser nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos orienta em tudo. Então, em outras palavras, nós não temos desculpa em desobedecer a Deus ou ficar rebelde à voz do Espírito Santo. Muito importante, amados. Essa questão de fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus, ela é revelada através da sua palavra. Fora da palavra, não tem como conhecer a Deus. Esse deve ser o nosso desejo hoje, cumprir retamente a vontade de Deus.
Essa é uma obediência que envolve prontidão, dedicação e amor. Novamente, quando Jesus Cristo voltar em glória, a vontade de Deus será perfeita e completa, feita por toda a terra, assim como é feita hoje no céu. Isso aqui é de extrema importância que todo cristão entenda, né? A compreensão da questão de fazer a vontade de Deus em sua vida. Hoje os valores estão distorcidos, né? Muitas igrejas querem que Deus faça a sua vontade, mas a pessoa não quer fazer a vontade de Deus. Isso é heresia. É distorcer o que a palavra de Deus ensina e o que a palavra de Deus orienta. Nós somos chamados para servir, não para ser servidos. A própria palavra ministério significa serviço. Quando nós servimos ao próximo, nós estamos servindo a Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a luz da palavra de Deus é a melhor opção que nós temos na nossa vida. Obedecer e se submeter à sua vontade. Amém? Pense nisso. Quantas vezes a oração cai em chantagem e exigência? Muitas igrejas, né? Principalmente igrejas neopentecostais, né? Que querem colocar Deus contra a parede, exigindo, fazendo exigência, chantagem, querem barganhar com Deus. Isso tudo é antibíblico, amado. É texto fora de contexto. São pessoas, pastores, obreiros, que perderam o temor de Deus, perderam o discernimento espiritual do que é verdadeiro e certo e correto ministrar para o povo. Eles usam a palavra em benefício próprio, né? Barganhar as coisas de Deus. Isso tudo é antibíblico, é contrário à vontade de Deus verdadeiro. Amém? Grande maioria dos cristãos, tem as suas exceções, não conhece o Deus da Bíblia, não conhece Deus. O Deus único e verdadeiro não conhece a Deus. Por que não conhecem? Porque não tem prazer na lei do Senhor, não buscam a Deus. E por não conhecer a Deus, não conhece a sua vontade perfeita. E não conhecendo a Deus, não conhece os seus atributos. E por não conhecer os seus atributos, não se relacionam com Deus. Aí é fácil enganar esse tipo de pessoas, porque eles não têm base doutrinária, eles não têm fundamento nenhum, eles se apegam a qualquer vento de doutrina. E um outro ponto importante, eles não gostam de ouvir a verdade, eles querem uma palavra que massageia o ego. Pessoas que se dizem pastores, que na verdade são lobos, né? Comercializando a palavra de Deus em benefício próprio, vendendo indulgências bíblicas, né? Promessa fora do contexto bíblico para enganar o povo, e o povo acaba se decepcionando com Deus, porque o povo gosta de ser enganado, porque o povo não quer conhecer o Deus verdadeiro. Aí é fácil enganar. Quando oramos, devemos começar por submeter nossa vontade à vontade de Deus. Um outro ponto importante, de além de conhecer a Deus, nós, seres humanos, nós temos que nos conhecer. Primeiro, buscar conhecer a Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vamos aprender quem realmente nós somos diante desse Deus. Quanto miserável pecadores nós somos. Quanto grande e infinito Ele é. Aí o culto, o louvor acontece. Porque eu não busco a Deus, eu não tenho intimidade com Deus, eu não me interesso em conhecer a Deus. Eu não pago um preço de oração. Eu não busco a Deus na palavra. Eu vou buscar na internet que o pastor fulano ciclano disse. Não, amado. Tira o teu tempo devocional, procure teu relacionamento íntimo com Deus. Esse é o propósito de nós estarmos aqui. Deus ter nos levantado pela sua misericórdia com esse propósito de pregar um evangelho, ensinar um evangelho genuíno, que os dias que nós estamos vivendo são raros as pessoas que colocam a cara na internet para falar esse Jesus
que disse: arrependei-vos, que é chegado a vós o reino dos céus, que se tu não largar o teu pecado, tu vai para o inferno. Você sabe do que eu estou falando. Nós estamos vivendo dias de um evangelho falsificado, que a vontade de Deus está sendo empurrada lá para o cantinho da igreja. O que está prevalecendo é o egocentrismo, o eu em primeiro lugar. Deus depois, a vontade de Deus deixa para lá. É ignorância espiritual. Nós já vimos Pai Nosso, demos uma explanação. Que estás no céu, explanamos. Santificado seja o teu nome, explanamos. Venha o teu reino, explanamos. Seja feita a sua vontade, explanamos. Agora nós vamos explanar sobre o pão nosso de cada dia. Agora, primeiro, Deus. Agora, as coisas temporais e espirituais. Pão nosso de cada dia. Aqui começa a série dos 3 pedidos que Jesus adicionou à oração do Pai Nosso. Após pedir que Deus seja glorificado, olha só o ensinamento de Cristo. Primeiro, Deus seja glorificado. Seu reino venha e a sua vontade seja feita. Toda oração ela tem que ser iniciada, centrada nesses princípios, né? Deus seja glorificado, o reino de Deus venha e que seja feita a vontade de Deus. Para depois nós iniciarmos os nossos pedidos. Agora podemos pedir por sustento e conforto necessários na vida presente. Essas petições relacionadas às necessidades humanas, pão, perdão e proteção, também em Lucas 11:3, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Cada palavra revela uma lição importante. O pão de cada dia, né, amados? Vamos lá. O pão nosso pode significar pão natural ou pão espiritual. Resumindo, todas as coisas necessárias para a manutenção da vida e do corpo e da alma, um pão, um sustento que seja realmente nosso. Lembramos dos outros ensinamentos de Jesus. Nem só de pão viverá o homem. Mateus capítulo 4, versículo 4. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. João 6:51. Então, cada coisa no seu devido lugar, cada passagem na sua interpretação do contexto. Nunca esquecendo a hermenêutica exegésica. Não fazendo misturada com os textos, né? Aqui, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É uma necessidade que Deus sabe que nós precisamos. Mas existe o pão físico e o pão espiritual. Jesus, ele é o maná. Jesus é o pão que desceu do céu. Jesus, ele, além de suprir as questões físicas do nosso corpo, ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o verdadeiro sustento espiritual, emocional. Amém, amados? Muito importante. Deste dia significa que não precisamos ficar ansiosos com o amanhã. Somos ensinados a depender diariamente da divina providência. Só precisamos do que é necessário para hoje, não para esbanjar ou para acumular riquezas. Isso aqui não se prega mais em púlpito, amados. É igual o povo de Israel no deserto, né? A cada dia Deus dava o maná e Deus dava uma ordenança que o povo não precisava colher, apanhar mais do que o necessário. E quando o povo fazia isso, o maná apodrecia. Em outras palavras, e Deus conhece as nossas necessidades. Isso aqui é muito sério, amado. A questão do acúmulo de riqueza. Para que acumular riqueza? Jesus disse, né? Nesse mundo os ladrões roubam, a ferrugem consomem. Há sabedoria nos ensinos de Cristo, há conhecimento para que nós possamos extrair para as nossas vidas. O que Jesus está nos dizendo? Filho, te afasta do material, te afasta do imediatismo, te afasta do consumismo. A cada dia Deus vai acrescentar algo para a tua sobrevivência.
é o suficiente. Assim como o maná no deserto, Deus conhece as nossas necessidades. E um ponto importante, Jesus disse, aonde tiver o teu tesouro vai estar o teu coração. Cuidado com os acúmulos de riqueza. Cuidado com aquilo que corrói o teu pensamento, os desejos da tua alma, de cobiça, de altivez, da ganância. Cuidado com o Deus desse mundo, que é o Mamon. O Mamon é o Deus desse mundo. Tem corrompido muitos homens, entre aspas, de Deus, porque tem saído da simplicidade do Evangelho, da dependência exclusiva de Deus e entrado na questão do acúmulo da riqueza. O pão nosso deste dia nos dá hoje. Isso leva-nos a pensar em dependência de Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Dependência em todas as áreas da nossa vida. Essa dependência, amados, ela está fundamentada numa vida de oração, amados. Se tu não tiver uma vida de oração com Deus, de busca de Deus em sua palavra, jamais tu vais ser dependente de Deus. Como é que tu vais depender de alguém que tu não busca, que tu não conhece, que tu mal ouve falar? Como é que tu vais ser dependente de alguém que tu só busca por interesse próprio e não por fazer a vontade, querer fazer a vontade dele? Então, tá tudo ao contrário, amados. Por isso que nós precisamos do entendimento, do esclarecimento da palavra. Assim como a palavra é colocada, o evangelho é colocado, é ensinado. Pão é um alimento básico, importante para sobreviver. Nossa vida, nosso sustento depende de Deus. O nosso respirar depende de Deus. O nosso oxigênio depende de Deus. O nosso acordar depende de Deus. A nossa saúde depende de Deus. Nós temos que aprender a reconhecer Deus na nossa vida, em tudo que Ele faz, em tudo que Ele já é. Porque se Deus der um sopro, nós já vamos pro pó. O homem está tão distorcido pelo pecado que ele está afastado muito de Deus. Quando ele começa a reconhecer, ver de longe Deus, ele começa a ver como ele é miserável, né? Como ele está afastado da santidade de Deus. E aprender a ser grato. Isso leva-nos a pensar em dependência. Precisamos do Pai Celestial para ter o suficiente para as nossas vidas. Por isso lhe pedimos, nos dê. Não dizemos, nos venda, nos empreste ou nos pague, como se ele fosse obrigado a tal. É o camarada que não conhece o Deus da Bíblia. É barganhar com Deus, colocar Deus na parede. Isso aí é ensinamento herético, é falsa doutrina. É muito ministrado nas igrejas neopentecostais, né? Cuidado com esse tipo de pregação. Humildemente pedimos que nos dê o pão diário. Sempre estaremos em dívida com Deus por tudo que Ele nos dá. A Bíblia ensina que desde o ventre da nossa mãe Deus já nos conhece. E a vida é um presente de Deus. Sendo um presente de Deus, temos que aprender a ser grato pela nossa família, pelo nosso contexto. Em tudo temos que dar graça. Amém? Agora vamos para o sétimo passo do Pai Nosso. Perdão para as nossas dívidas. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso nos dai hoje, perdão para as nossas dívidas. Amém, amados? O perdão é fundamental para as nossas vidas, ao nível espiritual, emocional e relacional. Isso aqui é de extrema importância, amada questão. Muito cristão não sabe o poder do perdão. Todo tipo de transgressão, ofensa, pecado ou vício ofende a Deus e certamente também ferirá outras pessoas. Tem princípios no Pai Nosso que nos orienta a ser próspero ou viver debaixo de maldição. E aqui na questão do perdão, se nós não liberar perdão, se nós não perdoar as dívidas das pessoas,
Se nós tiver algum ressentimento no nosso coração, Deus não vai operar na nossa vida. É simples assim. São princípios na palavra dele. Eu só estou, como um canal, levando isso para você. Serve para mim também. Se eu tiver algo no meu coração contra qualquer pessoa, se eu for em oração, Deus não me atende, porque eu tenho que me consertar com aquela pessoa, liberar perdão. Se ela me deve alguma coisa, resolver aquela situação. É muito importante, amados, principalmente nas questões espirituais. A questão de liberar perdão. Cuidado, que o inimigo da nossa alma, ele procura colocar ressentimento no teu coração. Amargura, contenda, desunião, são coisas que vão surgindo dentro do nosso coração e prejudicam o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. A dívida do mal que cometemos contra Deus e contra o nosso próximo precisa ser reconhecida, confessada e abandonada. Como todo e qualquer pecado, amados, ele existe um processo do reconhecimento daquilo que nós estamos fazendo de errado, confessado e abandonado. A prática, Por isso que a Bíblia diz que Jesus, Deus, ele ama o pecador e abomina o pecado. Ele sabe separar as coisas. O problema do pecado é que Deus é santo. E outro problema no pecado é as suas consequências. Muito importante, porque Deus perdoa os nossos pecados. Só existe um pecado imperdoável na Bíblia, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os outros pecados são perdoados. Porém, Deus perdoa os nossos pecados. Porém, dependendo do tipo do pecado, nós vamos colher sérias consequências. Tem pecados de morte. Isso é muito sério, amados. Mas nessa questão de perdão das nossas dívidas, é nessa questão. Reconhecer que nós somos, as nossas dívidas, liberar perdão, confessar e principalmente abandonar. Não cair no mesmo lamaçal do pecado novamente, Toma muito cuidado, por isso aqui impede muitas orações nossas a Deus. Citar duas passagens bíblicas. Vamos lá, primeiro em Mateus, capítulo 18, 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Amados, liberar perdão é muito importante, principalmente na vida de oração. Liberar a pessoa, amados? Não deixar o ressentimento entrar em nossos corações. Outra passagem, Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Vê que é condicional? Mas se vocês não perdoarem também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Amados, se nós não fizermos para o próximo, Deus não faz por nós. Se observa que é condicional. E esse ensinamento em poucas igrejas se ensina. Nós temos que entender que o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo maior, amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo como a ti mesmo é algo prático, porque o que tu faz para o teu próximo, tu está fazendo para o próprio Deus. É como eu já citei, Deus nos chama para servir ao próximo, não para ser servido. Muito importante. Contudo, há uma condição prevista nos termos da oração: perdoa-nos assim como perdoamos os nossos devedores. Aqui o perdão para as nossas falhas já parece condicionado ao perdão que também damos aos outros. É o que eu acabei de falar. Deus nos vê naquilo que nós fizemos para os outros. Não adianta ser fariseu hipócrita. Cuidado, amados. De Deus nada se esconde. Muito importante isso. Se nós tiver qualquer ressentimento, qualquer
perdão não liberado para qualquer pessoa, qualquer situação, e queremos se chegar a Deus em petição, Deus não nos atende, Deus não nos responde. Isso é Bíblia. Aqui o perdão para as nossas falhas aparece condicionado ao perdão que também damos aos outros. Devemos perdoar tal como esperamos ser perdoados. Amados, uma coisa que eu em particular, que eu aprendi na prática, é o desprendimento, amado. Principalmente o desprendimento do eu, das minhas próprias vontades para fazer a vontade de Deus através da palavra. Traz dor, traz sofrimento, porque a tua natureza pecaminosa, o teu orgulho, ela luta contra a vontade de Deus constantemente, para que tu não venha obedecer e fazer a vontade de Deus. Então, a questão do perdão, ela está diretamente relacionada com o orgulho do ser humano, questão da razão, né? Ah, mas ele fez isso, eu tinha razão, que eu não sei o que, não sei o que, não. Em Deus é totalmente diferente, principalmente na questão dos relacionamentos, né, amados? Isso é muito importante, amado, principalmente para nós cristãos, amém? Pense nisso. Uma parte importante da oração é pedir e oferecer perdão. Quanto mais tu conhecer a Deus, mais tu alto vai te conhecer e saber que tu é uma pessoa miserável, rebelde e pecadora, necessitada e dependente da presença de Deus. Quanto mais tu te aproxima de Deus através da palavra, tu vais perceber que tu é um nada. Um nada no sentido de orgulho, né? De altivez, de achar que é alguma coisa. Em Deus, primeiro tens que passar pelo processo, para depois chegar no propósito. E o processo do Senhor, ele é doloroso. Tu tens que colocar para fora aquilo que tu realmente é. Enquanto tu não tiver limpo e mostrando, colocando para fora o que realmente tu é diante desse Deus, ele não começa a trabalhar na tua vida. Amém? Muito importante. Agora a oitava, proteção. Não nos deixes cair em tentação. Isso significa que ele pode retirar a tentação quando é forte demais, ou pode amenizar as forças da tentação, ou pode aumentar as nossas forças contra ela. Esse pedido nos ensina a considerar a nossa própria incapacidade de afastar e vencer a tentação. A questão, não deixes cair em tentação. Em outras palavras, amados, nós, como cristãos, nós não podemos nos afastar da presença de Deus em tempo nenhum. O Salmo 91, no versículo 1, diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Em outras palavras, quando tu está à sombra de Deus, o que é algo que está na sombra? É algo que está próximo. Tu tem descanso, tu tem paz. E as tentações podem até chegar, mas tu vai estar sempre forte para resistir. O nosso problema é quando nós nos afastamos da sombra do Onipotente. Paramos de orar, paramos de nos consagrar a Deus, paramos de buscar o conhecimento da palavra, da meditação, do estudo sistemático. Não temos um momento devocional. Em outras palavras, o nosso espírito ele fica fraco no mundo espiritual. E o que prevalece é a nossa carne, a nossa vontade própria, que está lá em Gálatas capítulo 5. Então, aí a carne, o desejo natural nosso do pecado, ele vai sobressair ao espírito, aonde que a tentação, muitas vezes, ela nos vence. Porque se nós estiver firmado em Cristo, firmado em oração, convicto, com propósito e objetivo em Deus, focado, uma vida de alimentação diária no Senhor, ela vem e vai. Não vai fazer diferença nenhuma. Porque
As nossas raízes estão na rocha que é Cristo. Nós vamos arcar, igual uma palmeira, né? Nós vamos arcar e não vamos quebrar. A tentação não nos quebra, porque nós estamos firmados na rocha. Caso contrário, se quebra, se vai, e Satanás destrói as nossas vidas. Isso aí é muito importante. 9, proteção, livra-nos do mal. A 8ª foi proteção também, não nos deixe cair em tentação. A 9ª, proteção, livra-nos do mal. A inclusão dessa expressão na oração ajuda-nos a lembrar que corremos outro perigo. Temos um acusador, acabei de falar sobre, que também nos tenta para o mal. Somando o pecado da nossa natureza e a nossa inclinação carnal, que eu acabei de falar também, existe o diabo, que nos manipula e engana para o mal. Lembramos que, como ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Está lá em João, Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. Esta pode ser a referência da oração que completa a ideia de livramento contra a tentação. Livra-nos de todos os tipos de mal, inclusive do tentador, que é o nosso inimigo. Amém, amados? Aqui, livra-nos do mal, protege, nos afasta, né? Isso aí, Deus é Pai e Ele conhece que somos limitados, somos fracos muitas vezes, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte. Orar, se consagrar, buscar Deus em oração, em conhecimento da sua palavra, para que nós possamos nos fortalecer em Deus, aprender a usar as armas, né? A espada do Espírito, como exemplo, que é a palavra, na batalha espiritual, combater o bom combate, nos desenvolver na fé, sair da meninice espiritual, procurar crescimento espiritual. Isso tudo vai fazer nós ficar mais esperto no sentido de ter o discernimento do que é de Deus e do que não é de Deus. Porque geralmente uma criança, ela é inocente. Ela não sabe o perigo que é atravessar uma estrada. Quando ela chega a uma idade X, ela já tem um discernimento. Opa, se eu continuar atravessando desse jeito, eu posso ser atropelado. Espiritualmente falando, se eu viver uma vida na meninice, uma hora o diabo vai me pegar. Eu preciso me desenvolver. Eu preciso aprender a ter o discernimento para que eu possa me desviar do mal, das tentações. Outro exemplo. Hoje, os meus relacionamentos sociais, ele tem que ser diferenciado dos relacionamentos das pessoas do mundo que não têm a mesma fé em Deus. Não tem lógica, não tem comunhão. A luz com as trevas. Não tem como associar uma coisa com a outra. Não tem como eu frequentar os mesmos ambientes. Eu tenho que ter o discernimento. Acho que você está entendendo o que eu quero falar. Então, para isso, tu tem que ter o crescimento em Cristo. O desenvolvimento. Jesus disse, está lá em 1 Pedro, crescer na graça e no conhecimento. Se tu não crescer e não chegar a essa maturidade, tu vai ficar na meninice e uma hora o diabo te pega. Te pega porque ele anda em derredor, bramando como um leão. E por mais que Deus cuide, tu, por ser uma criança imatura, tu vai dar brecha e ele vai conseguir te derrubar. Por isso da importância do crescimento. Agora, 10º e último tema sobre o Pai Nosso, né? Do estudo sobre o Pai Nosso. Pois teu é o reino, poder e glória. Contudo, nessa parte final se manifesta o entendimento que a glória e a honra de Deus deve ser o objetivo principal da oração dos filhos. A glorificação de Deus deve conduzir as nossas orações do início ao fim. A glorificação a Deus. Voltar nossas vidas para Deus, não o contrário. Como se Deus estivesse ali só para fazer a minha vontade. Como um filho que acha que o pai e a mãe estão ali só para resolver os meus problemas. Não, isso é antibíblico. Deus, teu é o reino. Aqui se mostra a convicção de que Deus é soberano
e tem um domínio total do universo. Tudo está em suas mãos, né? Tudo, todo o universo. Ele é soberano. Ele tem o controle sobre todas as coisas, ao reinar e governar sobre tudo. Muito importante o conhecer a Deus e seus atributos, como a gente já conversou sobre. Teu é o poder. Cremos que o Pai Todo-Poderoso no céu e na terra tem poder para realizar o que pedimos. Somos fracos e necessitados, mas Deus tudo pode. Nada é impossível para Ele. Não, esse Deus é o Deus do impossível. Porém, nós que temos que nos encaixar com a vontade dEle para que o impossível aconteça em nossas vidas. Tua é a glória. As nossas orações são ouvidas e atendidas para a honra e louvor de Deus, não nossa. A glória de Deus é demonstrada quando Ele provê as nossas necessidades. Temos que ter um coração voltado nessa questão de agradecer a Deus em tudo da graça, né? Pense nisso. Deus não nos livra de todas as dificuldades, mas Ele nos ajuda a ficar firme na luta contra o pecado. Quando estamos lutando contra tentações, podemos pedir a força de Deus para fazer o que é certo. Deus é mais forte que o pecado. Quando vencemos o pecado, mostramos a glória do reino de Deus. Amém? Agradeço você ter chegado ao final de mais um vídeo. O tema de hoje foi há poder na oração feita conforme a palavra de Deus. Amém? Agradeço você ter chegado até o final desse vídeo. Até o próximo vídeo, que vamos abordar sobre jejum, tipos de jejum, consagração. Você que não tem um conhecimento como fazer um jejum adequado, venha participar do próximo vídeo, no nome do Senhor Jesus.